quando você tá enviesado, não importa o que vão falar pra você, tudo vai fazer sentido. Mas é isso, a pessoa quando ela tá tão enviesada, você pode chegar pra ela e falar, tá, no caso da astrologia, ai, não, descobriram que o seu signo não era Gêmeos, era Sagitário. A pessoa, ela não vai se sentir mal por ter vivido achando que era Gêmeos. Ela vai começar a olhar pra trás e ver que fazia sentido. Por quê? Porque a astrologia, pra mim, ela é muito baseada em padrões. Padrões normais do ser humano. Então, olha um exemplo que interessante. Já viu esses programas novos que são basicamente todos eles uma cópia do Aqueles Caras, que o Aqueles Caras é uma cópia de um quadro americano. Eu participei de um deles, que inclusive era do Vênus. O Vênus ele fez um quadro chamado Aquelas Minas, beleza? E eu participei exatamente no Quem é o Ariano? E adivinha quem era o Ariano? Eu. Eu fui o primeiro eliminado. Porque a desculpa que eles usaram tu é gente boa demais pra ser ariano. Ariano é muito FDP. Pô, não é possível que você seja ariano. Tá eliminado. E aí, foi passando, quando eu volto, falei, eu sou ariano. Não é possível. Então, assim, é interessante você ter um quadro como esse, porque quando você não tá enviesado, você não sabe qual é o signo da outra pessoa, não tem como você descobrir. Porque os padrões que você acha que realmente vão acontecer naquele signo, não é um padrão de fato. É só se você olhar pra ali, sabendo que a pessoa é, tu falar, realmente você parecia ser ariano, mas eu dei mole. Então, assim, é uma parada, a astrologia, pra mim, a história que você contou, ela é bem legal e faz todo sentido pra mim. Eu não tinha noção dessa história de que isso vem lá de trás, porque uma parada que eu vi recentemente, eu achei muito interessante, é que no passado, até mesmo os reis da Grécia, entre outros países, eles eram... as pessoas diziam que ele teve um chamado, ele era filho de algum dos Zeus, por exemplo. Eu sou filho dos Zeus, então eu sou o rei aqui da Grécia. E a galera acreditava, por quê? Não tinha como refutar. E aí, o mínimo de conhecimento de astronomia que aquela pessoa tinha, ele chegava e falava, eu vou te provar que eu sou um filho de Deus. Ano que vem vai ter um eclipse tal, o meu pai vai mandar um eclipse. Então tudo é baseado em observação. E aí, como a pessoa era ignorante na época, não tinha noção, isso foi se quebrando a partir do momento em que os grandes filósofos do passado, e aí você pode contar um pouco mais sobre a história da ciência, né? Os cientistas do passado começaram a olhar para isso e falar, opa, peraí, como assim você é filho de Odin ou filho do Kratos e você não tem como me provar isso? E aí a pessoa começa a estudar e me conta mais um pouco aí, porque aí a partir de agora eu vou estar só falando de achismo e eu acho que você entende mais sobre a história da ciência. Realmente foi um movimento de... como diria, quase que uma revolução mesmo. Os cientistas do passado, eles se sentiram na posição de, vamos fazer alguma coisa aqui, porque isso aqui tá uma bagunça, cada um fala o que quer e não prova nada. O que originou a ciência? Você sabe? Você consegue explicar aqui pra gente? Então, na verdade, isso foi um processo muito demorado. Em alguns lugares ele aconteceu antes e outros lugares aconteceu depois. Mas antes eu só gostaria de fazer um breve comentário sobre o que você falou de observação de padrões, né? E a gente pode substituir a palavra padrões por dados. Então, se a gente observa que a maioria das pessoas de Sagitário, sei lá, são animadas, a gente pode ter dados. Mas aí, esses dias eu postei um vídeo no Instagram com uma frase de Henri Poincaré, que ele fala que uma pilha de pedras não é uma casa, assim como uma pilha de fatos não é ciência. A gente precisa de pedras para construir uma casa e a gente precisa de fatos, de dados para construir ciência. Mas só os dados, eles não são suficientes. E muitas vezes a gente tem dados enviesados e não somente isso, dados manipuláveis. E estabelecem uma relação de causalidade que muitas vezes não é real. Então, por exemplo, se eu observo, janeiro, a produção de tomate aumentou em 50% e os acidentes também aumentaram em 50%. Nossa, os dois dados aconteceram simultaneamente, mas um não necessariamente tem uma relação de causalidade com o outro.
E essa busca de padrões, essa busca de sentido dentro da ciência, nem sempre vai corresponder às nossas expectativas. Então, às vezes, essa coincidência das pessoas de Sagitário serem mais felizes pode ser um caso isolado dentro de um breve grupo que a gente fez essa pesquisa, ou pode ser, de fato, devido a algo que não necessariamente esteja ligado ao signo dela. Então, existem milhares de outras explicações. Total. Mas é muito fácil e muito atrativo você chegar com um dado, chegar com porcentagens, porque é algo extremamente palatável da pessoa. Ela só precisa de uma prova para confirmar aquilo que ela quer acreditar. Então, você não precisa se esforçar muito. E é aquele argumento também que você já utilizou, que sempre vai ter uma saída. Então, elas podem falar, por exemplo, que não acertaram o seu signo por conta do seu ascendente. Isso. Então, sempre vai ter uma escapatória. E o problema da astrologia não é o problema de você entender que isso é uma crença. Para mim, ok. Inclusive, fico feliz as pessoas que assumem isso. Mas o problema é você querer provar algo que ela não é. Que, no caso, ela não é ciência. E aí, a astrologia tem todo um apelo ao passado, ao que é antigo, então, ao conhecimento. E as pessoas acham que só porque um conhecimento é antigo, aquilo é verdadeiro. Então, por exemplo, são crenças irrefutáveis. E uma história, né, muito boa da ciência foi quando a gente estava buscando pelos principais elementos da natureza. A gente tem os 5 elementos da natureza, que no caso, Aristóteles propôs que o 5º elemento seria o éter. Então, a gente tem a água, a terra, o fogo, o ar, e Aristóteles dizia que o éter era o elemento que formava as estrelas, que preenchia o céu. E aí, essa ideia de que existia um 5º elemento se sustentou durante 2000 anos. Então, a gente está falando de uma época de séculos antes de Cristo, e somente depois dos anos de 1800, a partir de quase 1900, a gente teve a real prova de que o éter não existia. Então, a gente permaneceu 2000 anos acreditando na existência do éter por conta do apego ao passado. E como Aristóteles era uma figura muito forte na sociedade, essa ideia perdurou durante muito tempo. E os filósofos que não tinham as mesmas ideias que Aristóteles, eles eram descartados na sociedade. E aí, nisso, teve filósofos, inclusive, 5 séculos antes de Cristo, que vieram com a ideia de que o que formava a matéria, na verdade, não eram os elementos fundamentais da natureza, e sim partículas, que é o que a gente sabe hoje, que o que forma a matéria são átomos. Então, Perfeito. A gente tem essa ideia de átomo sendo ignorada desde 5 séculos antes de Cristo, por conta de alguém muito influente que falava que não, que a base da matéria eram os 5 elementos. E ele era uma figura tão importante que ele se sustentou com esse apego à autoridade e o apelo, né, ao que é antigo durante todo esse tempo, o que pode ter atrasado a nossa ciência em alguns anos. Imagina se a gente tivesse sustentado essa ideia de átomo desde 5 séculos antes de Cristo. Quão evoluída a ciência poderia ter acontecido, né? Com certeza. E ele se baseava... Por que ele achava que o éter era o 5º elemento? Foi algum estudo que ele fez baseado sem nenhuma amostragem? Ou naquela época, sei lá, ele conseguiu encontrar algum pedaço de estrela que ele julgou que era um pedaço de um meteorito e estudando aquele meteorito, ele levou em consideração que tinha os 5 elementos ali dentro. Sabe me dizer? Então, essa era da humanidade eram observações do mundo natural, mas também, principalmente, um exercício da mente. E a gente, obviamente, tem um confronto da ilustração da mente com as mitologias passadas. Perfeito. Então, nessa época, a gente precisava de um elemento que sustentasse a perfeição do universo. Então, o divino realmente existia. Então, a gente precisava de um elemento químico que fosse... Um elemento químico, não. Um elemento da natureza que fosse imutável, que fosse perfeito. E o fogo, ele oscila. Ele pode ter diversas cores, diversos movimentos. A água, ela pode ser sólida, pode ser gasoso.
o ar, ele assume diversas temperaturas, ele está cada hora com um movimento diferente. Da mesma forma, a Terra também tem terra de diversas cores, diversas formas, diversos estados. Então, eles precisavam, dentro do ideal imaginário daquela sociedade, de que como a gente está estruturando toda a matéria, e a matéria tem uma origem divina, porque a gente está aqui por algo maior, necessariamente nós temos que ter um elemento da natureza que seja divino, um elemento imutável, um elemento perfeito. E esse elemento imutável e perfeito estaria onde? No céu, que sempre foi a representação do divino. E como as estrelas estavam no céu, elas deveriam ser feitas desse elemento perfeito, assim como todo o céu deveria ser preenchido desse elemento. Porque não faz sentido algo criado pelo divino não ter um elemento que represente essa perfeição. Caramba, maneiríssimo, tá? Pior que realmente ele se projetando naquela era, naquele momento, dá pra tu acreditar. Dá pra você acreditar 100%. Mas é isso, é o poder da influência, o quanto ela pode ajudar e também atrapalhar, né? Porque a influência dele fez com que, meio que serviu como uma censura para outras pessoas que estavam ali tentando mostrar algo diferente, mas, como você disse, qualquer vestígio diferente daquilo que Aristóteles estava dizendo naquele momento era motivo de você ser exilado e você ser jogado para escanteio como um cientista, um filósofo de segunda. Porra, que maneiro, que história legal. Eu gostei bastante. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.